Senhoras e senhores, boa tarde. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, realiza uma mobilização em prol das eleições diretas no Poder Judiciário e por isso convocou a participação de todos os magistrados para que juntos aderissem a este ato. Será apresentado um baixo-assinado com o intuito de implantar a eleição direta por uma simples mudança do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A mobilização tem apoio de diversas associações de magistrados que estão presentes através de seus representantes. Do Maranhão, o excelentíssimo senhor Dr. Gervásio Santos Júnior, que convidamos para compor a mesa. Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Dr. João Ricardo Santos Costa, convidamos para compor a mesa. Convidamos também para compor a mesa o presidente da MAERJ, desembargador Cláudio Delorto. Registramos também a presença das demais associações. Do Rio Grande do Norte, a excelentíssima senhora doutora Raja Rayane da Costa. Da Paraíba, o excelentíssimo senhor Dr. Horácio Ferreira Melo Júnior. De Santa Catarina, o excelentíssimo senhor Dr. Sérgio Junques. De Sergipe, o excelentíssimo senhor Dr. Gustavo Adolfo Pereira. Do estado do Ceará, o excelentíssimo senhor Dr. Ricardo de Araújo Barreto. Do estado de Goiás, Dr. Wilson Dias, Dr. Levine e Dr. Gilmar Coelho. E do estado e da associação da AMA, Dr. Gervásio Protásio, presidente da AMA. Do Piauí, o Dr. Marcelo Mesquita. E do estado do Pará, Dr. Paulo Vieira. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Delorto, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande receber todos os colegas aqui do Rio e colegas presidentes e integrantes de outras associações estaduais para nós reforçarmos mais uma vez a necessidade de uma participação política da magistratura brasileira e principalmente a participação política do primeiro grau de jurisdição. Tivemos a oportunidade agora pela manhã de pedir, inclusive, a ajuda do Corregedor Nacional no sentido de termos, de fato, um projeto político, não é, para a magistratura diante de coisas agora, a meu ver, totalmente absurdas, como essa PEC 33 de 2011, que se os senhores tiverem depois o trabalho de ler a exposição de motivos apresentada pelo deputado, o parecer que foi aprovado é algo assustador. A fundamentação é reduzir o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Isso está dito com todas as letras. Então, é algo surpreendente que a tripartição dos poderes, que nos é tão cara e tão importante, tenha sido ignorada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Federais. Isso é algo, a meu ver, extremamente preocupante. Se é uma comissão especializada em matéria constitucional, ela não poderia atuar de modo a jogar por terra cláusulas pétreas. E isso está dito nos pareceres vencidos, né, dos dois deputados que votaram contra a proposta, inclusive citando Luiz Roberto Barroso, Lênio Streck e outros doutrinadores sobre a temeridade de uma proposta de emenda à Constituição desse teor. Então, acredito que o momento é um momento de termos um projeto político. E o projeto político só se fortalece, e eu estou convicto disso, com a participação da magistratura de primeiro grau no processo de escolha das direções dos tribunais. Não é possível porque não existem dois tribunais, um para o primeiro grau e outro para o segundo grau. Somos todos membros do tribunal e acho razoável uma hermenêutica no sentido de dizer isso, ou seja, quando a lei determina que a votação será feita pelos membros do tribunal, nós não podemos tentar interpretar isso como se os juízes fossem funcionários ou qualquer outra função dentro do tribunal que não fosse a de ser membro do Poder Judiciário. Então, diante disso, eu acho que nós temos que reforçar esta bandeira. Quero convidar o Dr. Walter Pereira, que é o representante da AMB para a campanha das diretas já, também para estar conosco aqui à mesa.
e acho que é possível, no Rio de Janeiro, pela peculiaridade do nosso regimento interno, que se o tribunal quiser, se o tribunal pleno tiver a vontade de fazer uma mudança regimental, como nós estamos propondo nesse abaixo-assinado, simplesmente incluir os juízes como eleitores. Evidente que isso não atende a todo o projeto que nós pretendemos, porque continuaria subsistindo a reserva de mercado, né, do artigo 102 da LOMAN, só podendo concorrer as pessoas em número equivalentes aos cargos da administração, que no caso do Rio de Janeiro são 5, em São Paulo, onde nós estivemos recentemente, são 3, então só os 3 mais antigos podem concorrer, e uma situação realmente inusitada, que eles quebraram por regra, por problemas políticos, eles quebraram essa regra. Hoje o atual presidente não integra esse grupo, mas isso foi um fator conjuntural. Então eu acredito que o tribunal pleno poderá ser estimulado a fazer essa mudança e dar aos juízes a participação política, comprometendo, inclusive, evidente que quem vota também se compromete, se responsabiliza pelo sucesso da administração. Eu quero fazer também um registro e um agradecimento especial ao Ricardo Viveiros, que é o nosso assessor de comunicação. Ele tem prestado já um serviço para a Maerj há algum tempo e é uma pessoa que tem ajudado bastante também a magistratura e principalmente na divulgação de ideias que a gente possa fazer chegar à população. E eu acho que temos que tomar cuidado também com o nosso processo de comunicação para que coisas como essas que estão acontecendo agora na Argentina também não se tornem um projeto político de outros que querem tomar conta da magistratura, não é? Então a Argentina vai eleger metade do Conselho de Justiça e esse Conselho de Justiça controla os juízes. Então é um negócio, a politização, a partidarização dos órgãos de controle do Poder Judiciário. Então são essas questões que eu acho que nós precisamos estar mobilizados, ouvir os colegas, saber, não é, que só com a união e o esforço de todos é que a gente pode conseguir, inclusive, motivar o Tribunal Pleno aqui do Rio de Janeiro para, pelo menos, discutir. Eu acho que se a presidente do Tribunal levar esta proposta, pelo menos a discussão do Tribunal Pleno, acho que já será uma grande vitória. Alguém tinha falado na nossa lista da internet e eu fui procurar lá em casa e eu achei esse botãozinho aqui. Eu quero votar para presidente do tribunal. Os juízes do Rio querem votar para presidente do tribunal. Este botão foi utilizado aqui quando Luiz Felipe Salomão era o presidente da AMAERJ, não é? Ou seja, a luta pelas eleições diretas é uma luta que continua. E eu acho que nós estamos num momento que isso pode ser fortalecido. E eu espero que com a união de todas as associações, de todos os colegas, a gente de fato consiga fazer essa mudança que me parece estratégica e fundamental para um projeto político estratégico da magistratura brasileira, que se fortalece porque seus juízes são concursados, são jovens, são comprometidos. Eu acho que é por isso que a nossa magistratura não vai sucumbir a esses projetos políticos estranhos. Então eu quero aproveitar e agradecer a presença de todos os colegas aqui e passar a palavra ao Walter, que é o juiz que está coordenando a campanha a nível nacional. Presidente Cláudio Delotto, em nome de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar todos os meus colegas e amigos aqui presentes, nessa que é uma festa para a magistratura. A magistratura do Rio de Janeiro se vê duplamente parabenizada. Primeiro, porque nos seus quadros, historicamente, colegas de iniciativa. Está aí um grande exemplo, a magistratura do Rio de Janeiro, há muito tempo, lutando por um direito, por uma necessidade de modernização do judiciário. E agora, novamente, nessa campanha, no mesmo tema, o Rio de Janeiro, pela segunda vez, promove a discussão do assunto para tentar mobilizar a classe em defesa dessa pretensão da magistratura. A luta é antiga, a gente encontra uma resistência muito grande dentro dos próprios tribunais, são exclusivamente os tribunais a resistência, a grande magistratura já venceu a ideia de que é bom ou é ruim
nós já nos convencemos, é necessário, é indispensável que os magistrados de primeiro grau possam atuar na escolha dos seus representantes no tribunal. Então, a AMB vem encampando essa luta com essa força das associações afiliadas, com essa indispensável participação, e nós temos uma frente de luta e que seria importantíssima, não digo a pressão, mas a nossa atividade associativa junto ao Conselho Nacional de Justiça. A AMB protocolou já há algum tempo no CNJ um pedido de nota técnica para que o Conselho Nacional de Justiça se pronuncie sobre esse movimento, sobre essa necessidade. E o projeto, infelizmente, está parado por uma série de questões que fogem à discussão do projeto. Questões outras que não têm a ver com o projeto e ele está lá parado. Então, as associações, as nossas representações parlamentares, se nós conseguirmos levar tudo isso ao conselheiro Neves Amorim, que já está praticamente dando adeus à cadeira, ou o seu substituto, o relator substituto, para que se pronuncie o Conselho Nacional. Eu duvido que algum conselheiro tenha condições técnico-jurídicas e políticas de dizer que essa não é uma proposta séria de modernização, de valorização da magistratura com consequente melhor prestação de serviço à sociedade. Não existe ninguém com condições de escrever que esse projeto é ruim. Tanto é que quem ousou escrever disse bobagem. O presidente de um tribunal, que eu vou me reservar não dizer o nome, lançou dúvidas sobre todos os seus colegas para justificar que a eleição direta para a magistratura não caberia. Então, os argumentos são muito frágeis. Ninguém teria coragem, condições de justificar a negativa desse projeto. Por isso, eu creio que ele não foi apresentado em mesa ainda no Conselho Nacional, justamente por essa saia justa. Quem está lá por progressão política apenas, que é alguma ascensão política, não pode escrever nada nesse projeto, pode se comprometer politicamente, mas não se compromete politicamente com a magistratura, com a carreira. Então, parabéns à magistratura carioca, que abraça essa proposta e tantas outras propostas de interesse da magistratura e sai na frente com iniciativas importantes e agregadoras de interesse coletivo. Parabéns, Cláudio Delorto, parabéns, magistratura do Rio e dos colegas que aqui prestigiam a solenidade. Passo a palavra ao colega Gervásio dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Cláudio, na tua pessoa, eu queria saudar todos os colegas do Rio de Janeiro, e na pessoa do colega Gilmar Coelho, presidente da ASMEG, eu gostaria de saudar os demais presidentes das associações estaduais que se fazem presente e o nosso coordenador estadual, Dr. Walter. Eu estava observando a relação dos presidentes da MAERJ, e você tem condições, ao examinar os nomes e os rostos dessas figuras que se encontram na parede, de fazer um passeio pela história do judiciário brasileiro. Porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio, foi o berço do associativismo. Aqui nasceu a AMB, aqui nasceu o associativismo da magistratura brasileira. E nada mais simbólico do que esta campanha, este movimento ser lançado exatamente no Rio de Janeiro. Nós temos que ter a consciência de que o Poder Judiciário pode fazer muito mais do que está fazendo. Nós temos que ter a consciência de que algumas críticas que são lançadas sobre os ombros do Poder Judiciário são até críticas devidas. E isto por quê? Porque, historicamente, nós ainda não temos uma gestão que seja uma gestão profissionalizada, no sentido de que uma gestão que represente os verdadeiros anseios de toda a magistratura e não apenas de um segmento dessa magistratura. Para se ter uma ideia, apenas 17% dos magistrados brasileiros têm a possibilidade de escolher os presidentes dos tribunais que, ao fim e ao cabo, administra os 100% restantes. Então, é preciso sensibilizar, sobretudo, não nós, juízes, mas sensibilizar a sociedade, sensibilizar o Congresso Nacional, de que, melhorando a administração do Poder Judiciário, nós também estaremos melhorando
a prestação jurisdicional. Nós também estaremos melhorando os serviços que prestamos à sociedade. E por que a eleição direta para presidente dos tribunais é tão importante? E está linkada diretamente com a melhoria da própria prestação jurisdicional. Porque apenas um gestor eleito pelos seus pares, por todos os seus pares, terá condições de identificar as verdadeiras necessidades, não apenas da jurisdição do segundo grau, mas sobretudo da jurisdição do primeiro grau, que representa 83% da jurisdição desse país, da magistratura desse país. O que nós temos hoje em alguns estados da federação é um verdadeiro descompasso entre as condições de trabalho do segundo grau e as condições de trabalho do primeiro grau. E esse descompasso se dá justamente, tem a sua origem justamente na forma em que é escolhido o gestor, em que é escolhido o presidente do tribunal. Acho que o Rio de Janeiro, que é o berço do associativismo da magistratura brasileira, o Rio de Janeiro, que deu origem à Associação dos Magistrados Brasileiros, dá um passo fenomenal. Porque o Rio de Janeiro é um espelho para o Brasil. Tudo o que acontece aqui tem reflexo em todo o país. E certamente, esta luta hoje encetada pela MAEG, no sentido de que haja a alteração do regimento interno do Tribunal de Justiça, para que possibilitar a todos os magistrados, inclusive os magistrados de primeiro grau, possam votar para presidente, surtirá, ainda que não possa surtir um efeito direto, terá como efeito indireto suscitar a questão para o debate, suscitar a questão para a discussão, sobretudo no âmbito do Congresso Nacional. É preciso que nós, ao apresentarmos esta pauta ao Congresso Nacional, ao apresentarmos essa pauta à sociedade, o façamos com responsabilidade. Mas com que tipo de responsabilidade? Com a responsabilidade de que esta é uma pauta, sobretudo, da sociedade. Sobretudo da sociedade, porque ela permitirá, certamente, que os serviços que nós prestamos melhorem efetivamente. E melhorará por quê? Porque o juiz de primeiro grau, certamente, terá melhores condições de trabalho. Os nossos recursos serão divididos de forma mais equânime. E isso é importante para que o deputado, para que os setores, os segmentos da sociedade civil possam compreender a importância dessa luta. E nós, magistrados de primeiro grau e de segundo grau, temos esta percepção de que as nossas prerrogativas, de que os nossos direitos, eles estão diretamente relacionados com a qualidade do serviço que prestamos à sociedade. À medida em que nós realizamos esta ligação, eu tenho a absoluta certeza que esta caminhada que nasce hoje, ou pelo menos dado um passo importante na data de hoje, ela será, ao fim e ao cabo, vitoriosa. Eu posso dizer, doutor João Ricardo, que nós temos pela primeira vez na história a chance concreta de fazermos realmente que o Poder Judiciário ingresse de uma forma definitiva na Constituição de 88, ao se democratizar por dentro, ao se democratizar internamente, na medida em que nós, todos os magistrados, possamos escolher, votar para a presidência, para os cargos de direção dos tribunais. Por isso, Cláudio, você está de parabéns a sua diretoria, está de parabéns, sobretudo, a magistratura do Estado do Rio, porque nós temos a certeza de que, com esta vitrine, esse tema será debatido amplamente e, ao fim e ao cabo, seremos vitoriosos. Muito obrigado. Obrigado, colega Gervásio. E para encerrarmos esse ato, que é muito mais simbólico e singelo, porque vamos agora recolher as assinaturas, inclusive encaminhadas eletronicamente. Não é isso, Sarita? Já temos o rol de todos que assinaram eletronicamente o abaixo-assinado.
e depois vamos encaminhar, já vamos ficar mais uma semana, não é isso? Com a possibilidade, então, quem não assinou ainda poderá fazê-lo, e pedimos a todos que comuniquem aos colegas para que assim o façam, e vamos depois entregar à presidente do Tribunal de Justiça. E para encerrarmos, então, eu passo a palavra ao colega João Ricardo dos Santos Costa, do Rio Grande do Sul. Quero saudar inicialmente o colega presidente da Associação dos Juízes aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Delorto, amigo, companheiro de tantas jornadas de luta pela nossa magistratura. Saudar também o coordenador da Justiça Estaduais da MB, Walter Pereira. Também o presidente da Associação do Maranhão, Gervásio Santos, incansável, guerreiro nessa luta pela democratização do Poder Judiciário. Saudar os presidentes de associação, quase 10 presidentes de associações estaduais aqui presentes, dando a dimensão desse evento, incluindo também uma delegação de Goiás que veio pela manhã e volta à noite, bate-volta, para demonstrar a importância do que nós estamos aqui tratando. Colegas magistrados do Rio de Janeiro, é bastante significativa essa iniciativa da Associação dos Juízes do Rio de Janeiro, no sentido de provocar um debate mais intenso em relação dessa bandeira que é da magistratura nacional, de poder universalizar o voto entre os magistrados para a escolha de seus gestores, seus representantes, dos chefes dos tribunais. É uma luta histórica, bem colocada aqui pelo presidente Cláudio Delorto. O associativismo nacional vem há bastante tempo construindo essa tensão em relação à democratização dos tribunais, e é uma bandeira muito justa, como colocado aqui pelo coordenador das Justiças Estaduais, Walter Pereira, no sentido de não se encontrar um argumento razoável para que nós, juízes concursados, ingressando numa carreira de Estado, altamente qualificados, um concurso dos mais difíceis que tem no nosso país, para exercer a atividade num sistema judicial mais complexo que tem na América Latina e, quem sabe, do mundo, uma estrutura judiciária das mais completas e complexas. É sobre esse sistema judicial que nós estamos falando, dentro de uma democracia, e esse sistema judicial não possibilita que todos os seus pares discutam as administrações de seus tribunais, a forma de gerir a justiça de forma abertamente em cada pleito sucessório dos seus tribunais. A importância deste ato hoje, aqui capitaneado pelo Rio de Janeiro, como bem falou o colega Gervásio, um Estado referência ao nosso associativismo nacional. E basta se perceber a presença aqui das lideranças nacionais que representam quase toda a magistratura do país aqui nesse evento. Como disse, a iniciativa de provocar, através de um ato administrativo, a possibilidade dos juízes escolherem o presidente do seu tribunal, é um passo importante e inédito nesse processo de construção da nossa democracia interna. Esse passo que vem sendo dado de forma muito lenta para quem, como eu, tem já mais de 20 anos de magistratura e entrou na magistratura querendo votar para presidente, ele se torna mais significativo porque há um avanço, há algo de concreto, fora da dependência e da luta histórica através da emenda constitucional no Congresso Nacional. Então nós estamos aqui dando um passo significativo que vem sendo construído, vem se criando esse caldo de cultura pela nossa democratização plena, pelo fim do voto censitário. Nós podemos dizer que nós praticamos aqui no Brasil o voto censitário num dos segmentos talvez mais politizados que tem na sociedade brasileira.
em que boa parte de seus membros não tem plena atividade eleitoral. Então, esse evento, ele é um passo importante, é um passo que impulsiona e anima o movimento associativo. É uma bandeira que nós estamos travando e é para a sociedade. É uma bandeira que diz com o congestionamento da justiça, diz com a distribuição das verbas orçamentárias no Poder Judiciário, diz com a apropriação de toda a magistratura da questão do gerenciamento judicial, porque envolve o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau se apropria das questões administrativas do seu tribunal, ele começa a perceber a situação macro da justiça em que ele exerce as suas atividades. A importância do voto no presidente do tribunal, ela assume e com clareza essa relevância, quando nós olhamos a diferença que tem de estrutura de alguns tribunais em relação à justiça de primeiro grau dos seus estados. Diferença essa que vem sendo apontada já em levantamentos nacionais e que não é diferente de um estado para outro. Há apenas um dimensionamento maior ou menor. Mas está mais do que na hora de trabalharmos a efetividade do Poder Judiciário através de uma ótica republicana, efetivamente democrática, e que cada juiz possa participar de um projeto de construção político do seu tribunal, da gestão do seu tribunal, participar da administração do seu tribunal e se envolver nessas questões. E não vamos confundir o discurso daqueles que têm se postado contra essa tese, de que é uma tese que não é bom politizar as eleições dos tribunais. Mas a politização é essencial na vida de qualquer democracia. Nós temos que olhar a política com os olhos aristotélicos, não com os olhos que tem sido vendido de forma equivocada pelos meios de comunicação de massa, ou que muitas vezes perpassam as várias correntes ideológicas que habitam a sociedade, mas numa politização efetivamente voltada para a construção de um país republicano, de um judiciário democrático, uma politização em que cada juiz e cada juíza possa discutir e participar da gestão do seu tribunal, do sistema judicial em que está trabalhando. Esse, ao meu ver, é o maior elemento simbólico desse evento aqui no Rio de Janeiro. Como eu disse, nós estamos dando um grande passo com essa iniciativa da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, no sentido de tensionar, provocar, dizer, sim, nós queremos votar. Isso é algo verdadeiro, isso não é uma bandeira estudantil. Nós queremos, sim, estamos aqui apresentando uma alternativa, porque a magistratura brasileira está constrangida de estar fora desse processo de escolha dos representantes dos seus tribunais. Era esse o recado que eu gostaria de dar, e mais uma vez parabenizar o Rio de Janeiro e dizer que nós ficamos muito animados com essa iniciativa, muito animados com essa caminhada, e que podemos ter com a maior certeza de que ela será bem sucedida, porque nós temos razão. É uma bandeira extremamente importante, e se a razão está conosco, nós vamos conseguir. Muito obrigado.